Alô, boa noite. As coisas que os meus amigos me desafiam. Tenho muito prazer em estar aqui, em ajudar-vos a comprar tal cabinha, não é? Está lá fora. Obrigado, bombeiros, todos os bombeiros de Portugal, não só vocês. E este texto que eu escrevi, que foi um pedido que o João me fez, tem a ver com uma história de várias histórias que eu ouvi numa altura em que estava a fazer um filme na zona de Viseu, exatamente sobre fogos. E inspirei-me nesta história, na história do Ricardo, o Ricas, um miúdo de tenra idade, como no Norte se diz, um canalha. No Norte chama-se aos miúdos as canalhas. Espero que gostem, que se divirtam e que no fim, quem quiser até pode chorar um bocadinho. Comigo! Nós ainda não trabalhamos juntos, portanto isto é mesmo uma jam session, portanto vamos mesmo curtir um com o outro. Aquilo que se diz, há crianças, porque não se pode dizer isso, fazer o tal amor. Vamos fazer amor com música e palavras, portanto quando quiseres, maestro. Ricardo, o Ricas, como era conhecido na aldeia, acordou com os pés a arder. Não sabia como nem porquê, mas o chão à volta da sua cama ardia como o carvão nas noites de São João, onde ele saltava a fogueira, sem ter medo de cair nela. Tinha poisado os pés a meio de um sono que tardara a chegar naquela noite. Um pesadelo o despertar e, com a bexiga cheia, sentara-se na cama à procura dos chinelos para ir verter águas. Mas nesse momento, a queimadura da madeira por baixo dele o fizera gritar com dor. Olhou para o lado e viu que a janela do quarto estava toda vermelha e havia fumo que se preparava para tomar conta das persianas. No fundo da cama, apercebeu-se que a mana Gisela, 2 anos mais nova do que ela, estava a chorar, agarrada ao seu bolachas, o boneco que a acompanhava sempre na hora de dormir. Ricas embrulhou como conseguiu o lençol nos pés e foi até ao berço de Gisela. Pegou nela ao colo e tentou que a maninha não tivesse medo. Tem calma, mana, tem calma, disse ele. Mas tudo à volta eram labaredas e fumo. Como não ter medo? Não havia forma de não chorar e pedir aos deuses que o presente passasse rápido e o passado viesse. Ricas, depois de sacar a mana pequenina, pegou num cobertor, um de muitos, pois apesar de ser verão, as noites na aldeia eram frias e úmidas e dormia-se naqueles lados todos tapados, mesmo em pleno agosto. Correu pelo corredor que dava para a cozinha e o quarto dos pais. Foi então que ouviu os gritos da mãe que, no meio de lágrimas, tentava desenvencilhar-se do aparador onde a sua camisa de noite ficara presa. Ricas, sem largar Gisela, entrou no quarto dos progenitores. No meio de fumo e paredes prestes a ruírem, rasgou com toda a força que tinha a roupa da mãe e gritou: "Mãe, é fogo! Temos de sair!" Adelina, a mãe de Ricas, e Gisela pararam de chorar, assim de repente, do nada, como se o mundo tivesse parado de rodar à volta do Sol. E todos os planetas entraram pela casa adentro, assim, de repente. Adelina pegou em Gisela e deu a mão a Ricas, protegidos
que no cobertor os três conseguiram chegar à porta das traseiras que dava para a horta que o pai António tinha regado de manhã, sem imaginar a tragédia que se ia abater sobre eles. Saíram desesperados para o meio de tomateiros e abóboras ainda podarem à luz e atiraram-se ao chão como se fossem meteoritos acabados de enterrar em solo terrestre. Assustados, aperceberam-se que a casa de família, construída com suor e lágrimas, estava cercada por um monstro incandescente que ia destruir em minutos o que uma vida pusera de pé durante 2 anos de empréstimos ao banco. De longe, uma voz se fez ouvir, como que para salvar a humanidade. Está aí alguém! Está aí alguém! Ricas aguçou o ouvido e a mãe também. Gisela agarrou bolachas com toda a força. Mas de onde vinha aquele chamamento? Havia alguém que os pudesse acudir naquele momento? A voz deixou-se de ouvir por instantes. Gisela voltou a soluçar e a mãe pôs-se de pé. Gritou como se os pulmões fossem um órgão de igreja. Aqui estamos aqui, ajudem, por favor, ajudem! Ricas colocou-se de pé e tirou a mana dos braços da mãe. Aqui estamos, aqui fora, ajudem, por favor! Voltou a mãe a gritar. Agora com toda a orquestra que conseguia em cada uma das suas cordas vocais. Achas que nos ouvem, mãe? Perguntou Ricas, que sabia que o vento não estava de feição. A mãe olhou para ele com desnorte. O vento, mãe? Está muito vento e eles, se calhar, no meio deste fogo todo, não nos conseguem ouvir. Arrependida, pegou no rosto do filho e beijou-o com ternura. Gisela parou de chorar e, espantada, olhou para os olhos da mãe, que não tinham uma resposta para dar. Nesse momento, uma rajada de vento fez cair parte de um castanheiro em cima do telhado da casa. Um vai e vem de chamas, rosáceas tomaram conta de telhas e betume, e a imagem dantesca chegou mãe e filhos que percebiam naquele momento que não só estavam a perder a sua casa, mas a sua existência. Tudo iria no empréstimo cubano. De longe, agora, mal amanhada, a mesma voz de há pouco voltou a fazer-se ouvir, abafada pelo vento. Estão aí! Mas onde? Ricardo, o Ricas que todos conheciam como o catraio da bicicleta desgovernada e que já tinha atropelado muita gente na aldeia nas festas da Nossa Senhora, não hesitou. Correu até a cancela da horta e pulou por cima dela. A mãe ficou atónita. Sem saber o que fazer, Ricardo ligou a mangueira da água que o pai guardava sempre do lado de fora, desligada, com medo que os vizinhos a pudessem usar. Não era por egoísmo que António, o pai de Ricardo, era assim, mas a sobrevivência de anos na invicta, onde trabalhara forte e feio a carregar tijolos para os outros, o tinham tornado previdente. Por isso aquela água era só para os legumes da sua família e naquele momento para o seu filho molhar tudo à volta da mãe e da filha. Oh, Ricardo, o que é que estás a fazer? Perguntou a mãe. Mas depois de levar com várias mangueiradas e toda encharcada como a filha, viu uma poça de água nascer à volta dele
fogo aguente um pouco até eu chegar a vocês. Disse ele: eu vou à procura de ajuda, já venho. E sem esperar pela resposta da mãe, deixou a mangueira apontada para elas, usou o cobertor como uma capa de super-herói e desapareceu no meio do fumo e das chamas, que já estavam a cavalgar o muro da porta. Perdeu-se num nada de tão quente que queimava a pele, como quando tinha ido à escola, com a escola à praia, e a professora se esquecera de lhe pôr o creme que a mãe comprara na farmácia em Viseu. Nunca mais se esqueceu desse dia de praia. Só quando chegou a casa vermelho como um tomate, coração de boi, e a escaldar em febre, é que se deu conta de que o sol lhe tinha roubado a alma. Ele agora sentia essa febre no meio das chamas, a correr de um lado para o outro, com o cobertor em cima dele. Mas as forças não o abandonavam e a correria dos pés fazia com que saltasse com mestria por cima de cada ramo que ardia, e o fumo que lhe entrava pelos olhos não lhe faziam perder o norte. Mas cedo percebeu que estava num beco sem saída. De todos os lados, o caminho ou o que restava dele para uma possível salvação ia-se perdendo em tudo que estava a arder à volta dele. Parou de correr e desatou a chorar. Não por causa do fumo, mas pelos seus tenros 11 anos. Era ainda um canalha, como no norte se chama afetuosamente aos miúdos da sua idade. Não tinha vida de homem para se meter em aventuras como aquela. Uma coisa era roubar a água benta ao padre nas missas, como desafio imposto pelos colegas de brincadeira, e era preciso coragem para sacar o frasco ao santo homem de cada vez que ele se preparava para dizer a missa. Mas agora, ali, sozinho, no meio daquele inferno, sentia-se sem coragem para enfrentar o medo que estava a sentir. A voz de Deus, talvez de Deus, quem sabe, mas de uma mãe que significava esperança para quem estava prestes a arder, fez-se ouvir mais próxima. Quem está aí? Está aí alguém? Ricardo quis gritar, mas a voz falhou-lhe porque a segura tomara conta do seu interior, ou talvez porque o medo era tanto que fazia com que nenhum som saísse da sua boca. Aqui. Estou aqui, disse num fio de voz. Um gigante, todo vestido de vermelho, com um capacete na cabeça, saiu do meio de um arbusto, que estranhamente era um dos poucos que não estava a arder. Parecia um herói dos desenhos animados que Ricardo via ao domingo depois de fazer os trabalhos de casa. A Ricardo pareceu-lhe um guerreiro, ser um guerreiro, mas não viu armas nele, a não ser a grandeza do corpo que se vestia de vermelho. Talvez fosse o rei do fogo. Estava ali para o comer. Ricardo estremeceu de medo. Tinha encontrado o tirano que tudo fazia arder e agora ia comê-lo com a sua língua de fogo. Não tenhas medo, disse o gigante a sorrir. Oh, mestre, o gigante estava a sorrir. Então era isso, pensou Ricardo. Sorria porque devia estar contente por finalmente comer ricas o ladrão da água benta. Todos sabem que os gigantes gostam de comer crianças, principalmente as pecadoras. O padre tinha-o avisado. Ricardo, um dia vais pagar pelas tuas malandrices. E era o que estava a acontecer agora.
o monstro enorme que saíra do arbusto sem fogo vinha-se vingar com ordem do padre por causa de toda a água benta que ele escondera antes das missas começarem. Tem calma, miúdo, calma, não chores. E insistiu o 1,80 m de músculos e ossos largos com o tal estranho capacete na cabeça. Onde é que estão os teus? Perguntou, levantando a viseira do capacete. Ricardo percebeu de repente que nada de mal lhe ia acontecer. É que debaixo da viseira havia um sorriso, de canto a canto, como nunca vira na vida. Ricardo começou-se a responder. Estou em casa. Eu vim à procura de ajuda. A minha mãe e a minha irmã. O gigante não quis ouvir resposta. Pegou nele ao colo com força, baixou a viseira e fez ao fogo, como se ele só ele soubesse de onde o fogo ia e para onde ia e de onde vinha. Em minutos ou talvez longos segundos chegaram ao pé de outros gigantes, todos vestidos de vermelho, com estranhos capacetes com viseira, com mangueiras maiores do que a do pai de Ricardo e que regavam a ira dos deuses que se abatia numa mata em brasa. Ricardo foi entregue a uma senhora toda vestida de branco. Foi então que o gigante que o trouxera para ali disse com uma voz quase dos céus: eu sou o Sérgio. Diz-me lá, onde é que estão os teus? Ricas apontou para o alto de uma vereda que dava para uma série de pinheiros que ardiam sem dó nem piedade. Sérgio sorriu e voltou a perguntar: na tua casa, miúdo, na tua casa, quem é que ficou? Ricardo falou em Adelina e Gisela, sem se esquecer do Bolachas, o boneco da menina. Não te preocupes. E calma, eu vou lá buscar a tua família. E o Bolachas assegurou o gigante de capacete e nome Sérgio. Sorriu para a senhora de branco e afastou-se em direção aos colegas gigantes a falar para um rádio que mais parecia um telefone para a eternidade. Vocês não são focados. Nesse momento apareceu António, pai de Ricardo, que agarrou o filho com tanta força que a senhora de branco teve que se meter no meio para que ele não lhe partisse os ossos. A tua mãe e a Gisela? Perguntou desesperado o pai ao filho. Ricardo olhou em direção a Sérgio, de longe, Sérgio lhe acenou a sorrir e desapareceu no matagal, ainda a arder. Ricardo olhou para o pai e disse: o Sérgio disse que ia buscar a mãe e a Gisela. E o Bolachas? Uma semana se passou. Ricardo e a família voltaram para casa. A bícola de Ricas ardera e por isso, quando e se houvesse dinheiro, tinha de se comprar outra. António, o pai, passou a emprestar a água aos vizinhos. As desgraças mudam as pessoas para melhor. O castanheiro foi abatido e o telhado começou a ser reparado. Agora havia que se esperar por alguns senhores que diziam os adultos, dão seguro à gente. São os senhores do seguro. Eles asseguram a gente. Às vezes. Mas nessa manhã de domingo, todos estavam reunidos na igreja da aldeia. Desta vez Ricardo não tinha escondido a água benta e com os colegas assistia com muita atenção às palavras do padre, que depois de terminar o sermão
fez uma homenagem a alguém que estava dentro de um caixão enorme, muito grande mesmo, que era tão grande que deixava ver os pés enormes por fora do caixão. Um a um, todos passaram pelo caixão para um último adeus. Ricardo, com a mão dada à mãe, e Gisela ao colo, foram os últimos da fila a despedirem-se do sorriso do gigante. Até o Bolachas beijou a face de Sérgio Abrantes,